Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o movimento uniformemente variado. E o que a gente precisa saber desse tipo de movimento? Algumas coisas ainda vão se manter fixas. Claro que não é tão bonitinho quanto o movimento uniforme, que era mais perfeito, mais simples, mas ainda assim a gente vai ter alguns parâmetros que não vão mudar tanto assim. E se mudar, muda de uma maneira, como o próprio nome diz, né, uniformizado. E que informações são essas? Primeira coisa que eu tenho que ter claro, então, no movimento uniformemente variado, é que a velocidade ela não é mais constante. Então, agora, ao longo do trajeto analisado, esse valor de velocidade vai sofrer alteração. Ou ele pode aumentar a velocidade, ou ele pode reduzir a velocidade no meio do caminho. E, consequentemente, se muda a velocidade, então o corpo passa a ter aceleração. Se aumentar a velocidade, a aceleração a gente diz que é positiva. Se diminuir a velocidade, ele vai frear, então a gente vai dizer que a aceleração é negativa. A gente vai retomar isso ainda ao longo dessa aula e vamos recapitular algumas coisinhas do movimento uniforme para a gente misturar com a aula de hoje. Então, definições. Movimento progressivo e movimento retrógrado, ou regressivo, como ele está dizendo aqui, né, nesse slide. Isso a gente discutiu já na aula passada. O que eu precisava ter para configurar cada um desses movimentos? Primeiro, se o corpo estava indo na mesma direção da trajetória definida, a gente tinha definido isso como uma velocidade positiva. E, consequentemente, ir na mesma direção da trajetória é um movimento progressivo. Quando o corpo estava voltando em relação à trajetória, ou seja, andando para trás, a gente definiu isso como sendo uma velocidade negativa. Então, eu chamava a velocidade dele menos 5 metros por segundo. E esse tipo de movimento eu passava a chamar de movimento retrógrado, né? Ou regressivo, está voltando. A aula de hoje começa a ter aceleração. Então, além do corpo ir para frente ou para trás, ser progressivo ou retrógrado, ele pode ter acelerações positivas ou acelerações negativas. E aí, como que eu defino cada uma delas? Então, quando o carro está brecando, ele está diminuindo a velocidade. Então, eu digo que ele tem uma aceleração negativa. E se a aceleração é negativa, o nome do movimento vai ser retardado, movimento retardado. Quando o carro está acelerando, né, pisa no acelerador, ele ganha velocidade e aí, consequentemente, a aceleração é positiva e aí eu tenho o chamado movimento acelerado. Então, olha as definições. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Aceleração positiva vai ser acelerado. Aceleração negativa, retardado. Então, esse é o nome que a gente vai dar para cada um dos tipos de sinal para velocidade ou aceleração do movimento. E claro que a gente vai compor com uma mistura de cada um deles. Tem exemplos na aula de hoje ainda sobre isso. Nesse tipo de movimento, a velocidade varia. Isso nós já vimos. Mas ela varia de uma maneira constante. Então não é de qualquer jeito. Não é que ele está do 1 vai para o 10. Não, ele passa ali por umas etapas. De uma maneira bastante uniformizada. E aí vamos ver um gráfico disso. Então, aqui eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, onde eu tenho necessidade de informar qual é a velocidade inicial que começa esse movimento e ao longo do tempo eu estou vendo essa velocidade aumentar. Então, nesse campo eu tenho apenas velocidades positivas. A velocidade inicial é positiva e a velocidade que ele está atingindo lá na frente também é positiva. Então, velocidades positivas eu chamo de movimento progressivo. E como eu estou vendo a velocidade aumentar ao longo do tempo, então ele também é um movimento, além de progressivo, por ter velocidade positiva, ele tem aceleração positiva, porque a velocidade aumenta, então ele é um movimento acelerado. Composição das ideias.
Esse movimento, como está ilustrado aqui, ele é um movimento progressivo e acelerado. Progressivo porque as velocidades são positivas e acelerado porque a aceleração é positiva, ele está aumentando a velocidade. Próximo exemplo, eu tenho a reta ao contrário, decrescente, onde eu também represento um valor de velocidade inicial, depois ele chega a zero, né? E o que está acontecendo aqui? Eu ainda tenho valores positivos de velocidade, porque ainda está na parte de cima do gráfico. Então esse movimento ainda é progressivo. Só que eu estou vendo cada vez mais essa velocidade diminuir conforme passa o tempo. Então ele está freando, ele está com aceleração negativa. E aí é um movimento retardado. Recapitulando, por estar na região positiva de velocidades, é um movimento progressivo. Por diminuir cada vez mais essa velocidade, ele está freando, aceleração negativa, movimento retardado. Então essa composição é um movimento progressivo e retardado. Formulinhas. Nós vimos que a fórmula de aceleração média é ΔV, velocidade, por ΔT, de tempo. Como agora vai ter aceleração dos corpos, então isso é diferente de zero, eu vou abrir essas informações. Então, o ΔV é uma variação de velocidade. Então, aqui eu tenho velocidade final menos velocidade inicial. ΔT também é uma variação de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Quando o tempo é igual a zero, então eu parto do pressuposto que ele vai ter um tempo de acontecimento para o que eu estou estudando. E aí vira T aqui embaixo. Então, a formulinha, aceleração, V final menos V inicial, dividido pelo T, porque eu considerei que o T inicial é zero. Então, ficou só o Tzinho aqui. Para resolver isso, multiplique em cruz, A vezes T, fica A vezes T, e isso é igual ao que já estava aqui desse lado, V menos VO. Quer isolar o V, então quem está subtraindo, que é o V0, vai para o outro lado somando. Então ele vem aqui mais V0. E aí ficou que V é igual a V0 mais A vezes T. Essa formulinha é conhecida como a formulinha da vovó, para a gente memorizar e gravar ela mais fácil depois quando for aplicar em exercícios. Por que vovó? Porque eu tenho V, VO, então vovó, e aqui mais A de aceleração, que a gente vai chamar de anda, e o T de tempo, tarada. Então, vovó mais anda, tarada. Essa é a formulinha, então, que a gente, a frasezinha que a gente usa na fórmula para fazer decorar os termos corretamente. E o que significa cada um deles? Então, esse V final é a velocidade que ele está naquele momento, instantaneamente que você quer analisar, o ponto final de análise. O V inicial é o que ele começou, né? Começou do zero, começou já com 10, então, velocidade inicial. Mais a aceleração, que é a aceleração que o corpo possui, lembrando que pode ser positiva ou negativa, e aí se corrige aqui na fórmula, e vezes o tempo que está durando o movimento. Então, V é igual a VO mais A vezes T. Formulinha nova, então, para a gente trabalhar em cima dela. Cuidado! Esses gráficos, eles são um pouco complexos de serem analisados. Então a gente tem que analisar sempre por trechos, parte a parte, porque o que acontece no momento não representa o que está acontecendo no total. Então é sempre por um pedaço que eu consigo descrever o que esse corpo está fazendo. Vamos começar a analisar esse primeiro gráfico aqui. Eu estou vendo que nesse trajeto eu tenho velocidades positivas, porque estão acima do zero, e aqui só valores positivos de velocidade para esse trecho. Pela regrinha, velocidade positiva eu chamo de movimento progressivo. E eu observo pelo gráfico que essa velocidade aumenta cada vez mais com o passar do tempo, nesse trecho. Então, se a velocidade aumenta, ele está com aceleração positiva. Então, eu chamo de movimento acelerado. Como que eu vejo isso no desenho? Ele tem velocidade positiva, então está indo na mesma direção da trajetória, e ele está ganhando velocidade.
com o passar do tempo. Então, a aceleração está na mesma direção da velocidade, porque é acelerado. Então, isso é o que ele faz no primeiro trecho. Mas, como eu disse, tem que tomar cuidado, porque isso não é o que ele faz em tudo. Quando eu analiso a parte de baixo do mesmo gráfico, o comportamento desse carrinho é outro. Ele está fazendo um outro tipo de movimento. Para começar, as velocidades aqui são negativas, porque estão abaixo do zero. E se a velocidade é negativa, então eu tenho que chamar de um movimento retrógrado. Desenho, trajetória está para um lado, ele está voltando, então ele está indo para o outro lado. Então nesse período ele está retrógrado, voltando. E eu observo que com o passar do tempo, eu estou vendo essa velocidade diminuir, porque ela é negativa, o negativo representa apenas o sentido que ele vai. Mas aqui, sei lá, é menos 10, menos 5, menos 1, até chegar em zero. Então, o aumentar ou diminuir, eu vejo um valor numérico apenas. Ele está indo de 10 para 0. Tudo bem que é no campo negativo, mas eu vejo a quantidade. Então, ele está reduzindo a velocidade, mesmo no ambiente negativo. Então, ele está, como eu disse, de 10, ela chutando um valor, e indo para 0. Ele reduz. Então, essa aceleração ela é negativa. Ele está retardado, ele está freando. Então, essa aceleração é contrária ao movimento, porque ele está perdendo velocidade. Então, o que o carrinho faz? No primeiro momento aqui embaixo, ele estava indo contra a trajetória e freando até que ele parou quando ele encontrou o cruzamento do eixos. Ele mudou a direção da trajetória, começou a ir a favor da trajetória e cada vez mais ganhar velocidade, ou seja, acelerar. Então ele estava indo para trás, parando, parou, mudou a direção do movimento e nessa parte começou a andar para frente e acelerar. É isso que o gráfico está dizendo para a gente. É complexo, é confuso, faz coisas bem contraditórias, mas, como eu disse, tem que analisar parte a parte e em cada trecho ele fez um comportamento físico. Próximo gráfico. Muda tudo de novo. Então, aqui é uma reta crescente, aqui é uma reta decrescente. Analisando esse primeiro trecho, eu vejo que a velocidade é positiva. Então, é um movimento progressivo. Ou seja, ele está indo na mesma direção da trajetória. Só que eu observo que a velocidade diminui com o passar do tempo, porque ele está freando, ele está reduzindo a velocidade. Logo, é um movimento retardado. Desenho, aceleração contrária à velocidade, porque ele vai parar. Quando ele cruza o eixo do y aqui, do x, ele está com a velocidade igual a zero. Exatamente o momento que ele parou, porque ele estava andando para frente, só que ele foi reduzindo a velocidade, pum, parou. Nesse ponto, ele fica com velocidade negativa, ou seja, ele troca a direção do movimento. Ele começa a voltar. E ele vai voltar cada vez mais aumentando a velocidade no negativo. Então era 0, 1, claro, negativo, menos 1, menos 2, menos 10. Só que eu estou vendo essa velocidade aumentar. Então ele está cada vez mais acelerado. Então é um movimento acelerado no campo negativo. Como que é o desenho disso? Então nessa parte de baixo ele está voltando porque a velocidade é negativa, movimento retrógrado. Olha só a trajetória, olha a velocidade dele. E ele está cada vez mais acelerado, porque ele está ganhando velocidade no universo negativo. Então, é isso que ele fez. Movimento total desse gráfico. Ele estava indo a favor da trajetória, só que parando cada vez mais. Chega nesse ponto, ele para, muda a direção da trajetória, começa a voltar e começa a acelerar cada vez mais conforme ele volta, que é o desenho da parte de baixo. Então, estuda direitinho esses gráficos, porque é muita informação, é aceleração com um sinal, é velocidade com outro, e vê direitinho aquelas definições que eu passei no outro slide e a aplicação dela nesse outro. Então, para você não confundir depois nos exercícios, tá? Tem que estar bem claro o que é velocidade positiva, velocidade negativa, o que é aceleração positiva, aceleração negativa e depois as combinações, como eu fiz aqui, de cada um deles, tá? Isso é tudo que a gente pode combinar. Tá aqui já representado para vocês. Para finalizar essa aula, temos aqui a pergunta. Vamos retomar a área do gráfico
né? E aí temos a pergunta, por que o espaço percorrido é a área sobre o gráfico da velocidade? Olha, não faz a dinossauro nessa aula, porque a gente já discutiu isso numa aula anterior e vocês já sabem, né, por que, que a área de um gráfico de velocidade por tempo corresponde numericamente ao ΔS, ao espaço percorrido por esse corpo. A gente já fez esses cálculos, eu já mostrei fisicamente para vocês, e a gente continua utilizando essa informação. Então, área de gráfico de velocidade por tempo é numericamente igual ao ΔS ou ao espaço percorrido por esse corpo. No desenho tem o cachorro, então o cachorro agora, a novidade, ele vai ter uma velocidade inicial, no tempo igual a zero, ele vai ganhar uma velocidade ou perder ao longo do caminho e ele está deslocando no meio do processo. Ele gera um gráfico desse jeito, onde há alteração de velocidade, porque o movimento é uniformemente variado, e continua valendo a regra de que a área do gráfico é o espaço percorrido por esse objeto, esse cachorro, esse corpo, esse carro que a gente quer estudar. Dicas: como é que eu facilito para estudar isso? Agora, daqui para frente, todos os gráficos formados vão formar um trapézio. Então, se eu não lembro qual é a área de trapézio, quebra isso em outras figuras geométricas, como eu ensinei para vocês. Então, por exemplo, aqui ó, na área do trapézio, eu quebrei em duas figuras. Eu calculo a área do triângulo, que é fácil, base vezes a altura dividido por 2, e em vermelhinho formou um retângulo, que é só a altura vezes a base. Soma essas duas informações de área e você, a área total, que é o cinza mais o vermelho, vai ter o espaço total percorrido, no caso aqui pelo cachorrinho. Então, sempre quebra em figuras que você conheça a área para calcular elas. Se você sabe a área do trapézio, pode calcular. Qual é a área do trapézio? Base maior mais base menor, tudo isso multiplicado pela altura, né? Dividido por 2, tudo bem? Então, essa é a fórmula do trapézio. Não lembra a fórmula do trapézio? Quebra triângulo e retângulo, que com certeza você vai lembrar. Então, faz aqui a separação, calcula separado, depois soma os dois valores, e aí você chega no espaço percorrido total que esse cachorrinho fez. Tranquilo? Então, é isso a aula de hoje. Vão ter várias sequências de movimento uniformemente variado. Então, essa é a aula 1. E aí, depois a gente vai tendo as demais sequências. Até a próxima, hein?